Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao seu ponto de encontro diário, o seu canal favorito. Compartilha, cristão. Desde já, eu quero te dar as boas-vindas e declarar as bênçãos do Senhor sobre ti e toda a tua casa. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, seus negócios, seus pets, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça, a paz, a alegria, a salvação do Senhor esteja sobre vós, dentro de vós e agindo por vós, para a glória de Deus. Amém? Comenta aí embaixo, amém, em nome de Jesus. Clique aí no like, compartilha, leva essa mensagem a muitos lugares, a muitas vidas, a muitos ouvidos, para que eles sejam abençoados, como eu creio que tem sido abençoado. Não seja egoísta, ok? Seja alguém misericordioso, amoroso, grato, próspero, que não tem medo da falta, mas que tem abundância e superabunda em tudo aquilo que se dispõe a fazer, e essa abundância, superabundância transborda para a vida de outros. Beleza? Nós estamos de volta com mais um Compartilha Cristão Podcast. É isso aí! Nós, há uma semana atrás, falamos sobre a missão universal do cristão, e nós estamos de volta trazendo aqui a continuação, exatamente. Me perdoe, minha garganta já está falhando. Gravei já muitos podcasts hoje, este é o 5º e último, louvado seja o nome de Jesus. Mesmo hidratando, ainda tá dando aquela coceirinha, tipo, cara, tô cansando, aquela falhadinha. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, iremos chegar até o fim aqui, tá bom? Deus te abençoe, abra os olhos do teu entendimento, que a revelação do Senhor entre dentro de você e venha ser transformado em um rio de águas vivas e venha transbordar para a vida eterna, em o nome de Jesus. E por onde esse rio transbordar, jorrar, venha gerar vidas. Glória a Deus, bora lá? Então, no podcast, no Compartilha Podcast, falando sobre a missão universal do cristão, nós aprendemos, né, qual é a missão do cristão, a missão universal. Nós vimos que o cristão, todo cristão, ele tem uma missão, que essa missão é universal. E nós vimos qual é essa missão. A missão é o ID, né? Só relembrando aqui, é o ID. O que é o ID? É anunciar o evangelho a toda criatura. Nós aprendemos que cumprimos o ID quando pregamos o evangelho, batizamos os que recebem a mensagem do evangelho e discipulando os que nascem de novo. Aprendemos também que sinais devem acompanhar o ID, né? Devem acompanhar os sinais, devem acompanhar a pregação, o batismo e o discipulado que fazemos para a glória de Jesus. Hoje damos continuidade e nós iremos ver a maneira que essa missão deve ser cumprida, ok? Porque existe uma maneira determinada por Deus para que essa missão seja cumprida. Existem princípios e eles estão registrados aqui na palavra de Deus. Existem padrões e eles estão aqui registrados na palavra de Deus, ok? Desde já quero te dizer que a missão deve ser cumprida da maneira de Deus e não do homem. A maneira de Deus e não de homens, ok? Deus, ele estabeleceu padrões, estabeleceu princípios e obedecer a estes padrões, obedecer a estes princípios é estar obedecendo a ordem de Deus. Logo, o negar, o não obedecer, já sabe, é desobediência, ok? Eu quero te dizer que Deus nos deu a mensagem que devemos anunciar. E nós iremos ver ela no próximo podcast. Fique atento, fique atento. Ele também nos deu a forma que a mensagem deve ser anunciada. E nós iremos, neste podcast, nos concentrar nisso, tá bom? Mas por que, Mateus? Você vai trazer de trás para frente, não traz logo a mensagem que deve ser anunciada. Vai trazer logo a forma que a mensagem deve ser anunciada. É porque a mensagem anunciada, nós já estamos cabeludos de saber. É onde nós mais nos voltamos, é para onde nós mais nos voltamos. É onde nós mais fixamos os nossos olhos. Algo que, então nós já sabemos, já somos cabeludos já de saber qual a mensagem anunciar. Qual a mensagem que Deus nos deu para anunciar. Algo que a gente tem esquecido, temos ignorado, temos
sido ignorantes quanto a isso, é a forma que a mensagem deve ser anunciada. Por isso eu quero trazer, antes da mensagem, isso vai ser só uma pincelada, eu quero trazer a forma, beleza? Tá pronto para ler Bíblia ou para ouvir Bíblia? Eu creio que sim, se estiver pronto, faz assim, ó. Uhul! Que Deus te abençoe. Vamos começar com Mateus capítulo 4, versículo 23, do 23 ao 25, ok? Mateus 4, do 23 ao 25. A palavra de Deus diz: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. E propagou sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e os curou. Versículo 25. E muita gente o seguia da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Olha só. Lucas 9, do 1 ao 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 2. A palavra de Deus diz: Tendo convocado seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, versículo 1, 8 e 9. Lucas 10, versículo 1 diz: Depois dessas coisas, designou o Senhor também outros 70, e os enviou de 2 em 2 diante dele em toda a cidade e lugar aonde ele havia de ir. Pula para o 8. Em qualquer cidade onde entreis, Jesus está dando os comandos, e vos receberem, comei do que vos ponho diante. Versículo 9 e último. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o quê? O reino de Deus. Maravilha? Então nós vemos claramente aqui em Mateus capítulo 4 um padrão. Qual era o padrão? Jesus estava anunciando uma mensagem. Eu não quero me ater à mensagem ainda, ok? Que era a mensagem do reino. E ele não estava somente anunciando, pregando, ensinando sobre o reino ou anunciando a mensagem do reino. Ele estava curando enfermos, expulsando demônios, pessoas que vinham até ele oprimidas eram libertas, pessoas que vinham até ele com deficiências e enfermidades, doenças, eram curadas instantaneamente. E nós vimos aqui em Lucas capítulo 9 que ele chamou 12 discípulos e a estes discípulos deu poder e deu autoridade sobre os demônios e para curar enfermidades. Ou seja, deu poder e autoridade para que eles começassem a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Depois, no capítulo 10, versículos 1, 8 e 9, nós vemos Jesus chamando mais 70, fora os 12, para fazerem a mesma coisa. Pregar o evangelho do reino, curar os enfermos e expulsar os demônios. Olha que coisa linda, gente. Coisa linda. Então há um padrão. Jesus fez isto, depois convocou 12 para fazer, depois chamou mais 70 para fazer. Está entendendo? Estou, né? Estou entendendo, mas parou por aí, você pode estar pensando. Parou nada, gente. Marcos 16. Temos que ler Bíblia. Olha só, não parou no 70, gente. Olha aqui, ó. E disse-lhes, Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus tinha morrido, ao terceiro dia ressuscitado. Em Mateus 28 ele disse assim, 28, 18, se não me engano. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre toda a terra. Portanto, ide
E aqui segue dizendo: por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16 de Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, galera. Deus comissionou, chamou agora toda a humanidade, todo aquele que quer, todo aquele que se tornaria filho e filha de Deus, discípulos dele, de Jesus Cristo, para fazer o mesmo. Pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Isso é lindo demais, isso é poderoso, gente. Que revelação linda, né? Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa revelação, esse entendimento. Agora parou por aí. Parou nada. Atos 19. Vamos lá comigo? Do 8 ao 12. Olha só. Entrando Paulo, olha só, a igreja já tinha sido estabelecida, Paulo tinha se convertido, o perseguidor passou a ser perseguido, passou a pregar o evangelho e a ser perseguido por causa disso. E olha só o que aconteceu. Entrando Paulo na sinagoga, na igreja, falou com ousadia por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. O que Paulo estava anunciando? O evangelho do reino de Deus. Versículo 9. Mas, como alguns se tornavam desobedientes, falando mal do caminho, porque antes o evangelho de Jesus Cristo era conhecido como caminho, tá? Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. O que Jesus ordenou? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, como está escrito em Mateus 28, certo? Lá no finalzinho. Então Paulo continuou, ele obedeceu, olha só, pregou o evangelho do reino, separou os discípulos, discutindo todos os dias na escola de um homem chamado Tirano. Versículo 10. Isso continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que haviam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor, ou seja, o evangelho do reino, o evangelho do Senhor Jesus. E Deus, preste atenção em Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de tal maneira que até os panos ou lenços e aventais que estiveram em contato com seu corpo eram levados aos enfermos e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos, ou seja, demônios, saíam. Olha só que extraordinário, gente! Foi indo para os dias de Paulo. Meu Deus! 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. Avança um pouquinho. Você está feliz ainda? Eu estou feliz demais, ó. Sinto a presença do meu Senhor aqui. Mais uma vez, obrigado, Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. Diz assim, ó. Paulo falando, mesmo Paulo, tá? Eu, irmãos, quando fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. E nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, que é o Espírito Santo, e de poder, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, o apóstolo, vem aqui fundamentar, doutrinar, trazer um fundamento daquilo que Jesus estabeleceu. Começou com Jesus, separou 12 discípulos, deu a eles autoridade e poder sobre demônios e toda enfermidade, todos os demônios e todas as enfermidades, e os enviou. Depois de um tempo, separou mais 70 discípulos, fora os 12, fez a mesma coisa.
depois chamou todos os filhos e filhas de todos os séculos, de todas as eras, de todas as épocas, para fazer o mesmo. Capacitou para fazer o mesmo. Paulo, que veio a ser discípulo de Jesus, depois que Jesus já tinha subido aos céus, teve um encontro com Jesus, seguiu o padrão. E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, ele estabelece o fundamento. Como um apóstolo, um enviado, que esse é o significado de apóstolo, enviado, como apóstolo ele tinha autoridade, apóstolo do Cordeiro, tá? Apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha autoridade para estabelecer o que? Doutrina. E tanto que está aqui na Bíblia registrada a doutrina que Cristo queria nos passar através de Paulo. Que Cristo Jesus inspirou Paulo a relatar para que nós tenhamos acesso hoje. E ele fala que quando ele foi pregar o Evangelho, ele não foi anunciando com excelência de palavras ou de sabedoria. Ele não esbanjou sabedoria humana. Ele não esbanjou palavras excelentes, palavras difíceis. Excelso, excelentíssimo, magnificente e etc e tal. São exemplos que eu estou dando. Pelo contrário, ele anunciou senão Jesus Cristo e este crucificado. E olha só a postura dele. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. Ele, apesar de ser um homem instruído, estudado, conhecer várias línguas e ser de naturalidade importante, que era romano, né? Cidadão romano, ser mestre, ele não usou disto. Ele chegou lá com fraqueza, ou seja, simplicidade, humildade, temor e muito tremor, sempre sujeito a Deus, não querendo esbanjar algo que ele possuía, mas não querendo aparecer, mas deixando que Deus aparecesse, Cristo aparecesse através dele. Ele segue dizendo, ó, e nem minha palavra, nem minha pregação, aqui está a doutrina, ó, foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Está aqui. Como deve ser a pregação? Como a missão deve ser cumprida? Em demonstração do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Da pessoa do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Assim como Jesus fez, os 12 fizeram, os 70 fizeram, e todos os discípulos que foram convocados, ou seja, todos nós, devemos fazer. A igreja foi estabelecida sobre essa doutrina em Atos, e Paulo deixou relatado em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, isto. Ok? E aqui no versículo 5 eu fecho, ó, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a fé de todos aqueles que ouçam não esteja embasada, fundamentada no natural, em sabedoria de homens, é que esses sinais devem nos acompanhar. Deve haver essa demonstração da pessoa do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, para que a fé dos ouvintes estejam fundamentadas, solidificadas no poder de Deus. Que Deus é poderoso, que Deus é Deus, porque homem nenhum pode fazer aquilo que Deus faz. E Deus faz através de homens. Deus cura através de homens. Deus liberta através de homens. Homens de Deus, mulheres de Deus. Amém? Amém? Então a missão deve ser cumprida da maneira de Deus e não do homem. Como é que é? Pregando o evangelho apenas? Não. Pregando o evangelho em demonstração da pessoa do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Fazendo isto, estaremos obedecendo à vontade de Deus. Deixando de fazer isso, negando isso, estaremos desobedecendo à vontade de Deus. E aí estaremos pecando contra Deus. A igreja brasileira, a igreja internacional, a igreja que está espalhada por todo o mundo, infelizmente tem estado em pecado, porque tem negligenciado. Alguns por ignorância, outros por equívocos, por interpretarem errado as Escrituras, não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus e por isso estarem equivocados. Outros porque não aceitam, não negam, não quer obedecer, entendeu? E por essa razão vemos
muitas pessoas que ano após ano entram e saem da igreja, e eu falo de corpo de Cristo, entram e saem do corpo de Cristo. Recebem Jesus, logo desviam, depois volta, se reconcilia, desvia de novo. Vem, volta, desvia de novo. Por quê? Porque estão fundamentadas em sabedoria de homens e não na demonstração do Espírito e do poder, do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Ok? Porque é o poder do Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo quem liberta, quem cura, que transforma, que batiza com fogo, que faz todas as coisas, que move o coração dos homens, que habilita os homens a serem filhos e filhas de Deus. Não é somente uma simples informação. Amém? É isto que diferencia o cristianismo, o evangelho de Cristo, de qualquer outro ensino, de qualquer outra, religião. Amém? Vou fechando por aqui mais esse podcast. Que Deus te abençoe. Compartilha mais esse Compartilha Cristão Podcast, a missão universal do cristão. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Que Deus grandiosamente continue te abençoando, abrindo a tua mente, o teu entendimento para entender a sua verdade, ser livre por ela. Em nome de Jesus. Até o próximo. Tchau, tchau. Uhul!